A situação em que o Brasil, com Lula, vive hoje é inexplicável. Difícil de entender, quanto difícil de explicar. Neste conflito entre Ucrânia e Rússia, em que Rússia invadiu a Ucrânia, o Brasil, por tradição, deveria ficar neutro, para não perder o poder de mediador. Mas, no entanto, com Lula, o Brasil tomou lado. Ficou do lado da Rússia. Quando as forças terroristas do Hamas adentrou ao território de Israel, ceifando a vida de 1.400 pessoas, deixando centenas de feridos e sequestrando quase 300, provocando danos físicos e materiais, o governo Lula escolheu um lado. Ao invés de ficar do lado daquilo que representa a civilidade, preferiu ficar do lado daqueles que representavam a barbárie. Nesse caso, o Hamas, ficando do lado do Hamas contra Israel. No decorrer dessa semana, o novo presidente do Irã realizou uma solenidade de posse, e quem estava lá prestigiando o presidente do Irã? O vice-presidente brasileiro, o vice de Lula, o senhor Geraldo Alckmin, que se diz católico de carteirinha. E ele, sentado na fileira da frente, estava ladeado dos maiores terroristas da atualidade. O líder máximo da Jihad Islâmica, que atua na faixa de Gaza e na Cisjordânia, lá na Palestina. O líder máximo do Hamas, Ismail. O líder do Hezbollah. E ladinho ali, do lado esquerdo dele, estava sentado o líder do Houthis, que atua no Iêmen. É difícil entender, senhoras e senhores. Agora, nós estamos vendo aí eleições na Venezuela, em que a oposição, representada pelo Edmundo González, ganhou as eleições com 70% dos votos. Nicolás Maduro saiu derrotado, não aceitou o resultado e resolveu dar um golpe, auto-se proclamando o eleito. O mundo inteiro civilizado, Brasil, Uruguai, Peru, Argentina e outras nações ao redor do mundo, entende que ali houve uma fraude. Que o governo imposto do Nicolás Maduro é ilegítimo. E não é só isso. O governo do Maduro está sufocando de forma violenta todo aquele que ousa sair nas ruas para protestar. E nessa toada, já tem mais de 2.000 pessoas presas, outras feridas, como também temos 17, melhor dizendo, pessoas que perderam a vida em virtude da violência. O Lula, com a sua diplomacia, deveria fazer aquilo que o Brasil sempre faz e é uma tradição: ficar na neutralidade para não perder a legitimidade e o poder de ser intermediador. Porém, mais uma vez, escolheu um lado. Ao invés de ficar do lado do povo que sofre, da chapa vencedora, preferiu ficar do lado do Nicolás Maduro, o terrorista sanguinário, narcotraficante e corrupto. Lula se alinhou, saiu em defesa do Nicolás Maduro. Nós temos uma gama de países civilizados que estão contra Maduro. Mas nós temos 3 países que estão a favor de Maduro, brigando por Maduro. E o Brasil está ali, entre esses 3. Adivinha quais são os 2? Os outros 2? Colômbia, que é um narco-estado comandado por um ex-guerrilheiro das Farc, um ex-terrorista, está lá, juntinho, casadinho, com a mão e a luva. Lula
e Gustavo Petro. E tem também o presidente do México. México, que é um exemplo claro de um narco-estado. O presidente do México chama-se Luiz Obrador. Todos três são de esquerdas, os dois são terroristas, narcotraficantes, comandam estados, narcos-estados. E qual lado que Lula preferiu para estar? No meio dessa gente. No meio dessa gente. Quando o Hezbollah lançou um míssil no campo de futebol, em direção a colinas de Golã, esse míssil caiu próximo ao campo de futebol, vindo a ceifar, tirar a vida de 12 crianças. Lula não falou absolutamente nada. Nada. Mas bastou o exército de Israel localizar e neutralizar o autor do disparo, que é um terrorista chamado Mohamed Deif. A diplomacia do Lula veio a público repudiar a eliminação desse terrorista por parte de Israel, esquecendo que esse mesmo terrorista, entre tantas outras pessoas, numa tacada só, tinha tirado a vida de 12 crianças. Lula, ao invés de ficar do lado de Israel, ficou do lado do terrorista. Aquele líder máximo do Hamas, que se encontrava na solenidade de posse do presidente do Irã, ladeado ali do Geraldo Alckmin, horas após o término da solenidade, ele foi eliminado por um projétil explosivo colocado na casa onde ele residia. Fazendo a correção, não foi um ataque aéreo, como havia dito anteriormente. Foi uma bomba plantada no local. A bomba explodiu, ele veio a óbito. Para o bem da humanidade e para a paz do mundo. Ele veio a óbito. O governo Lula, através da diplomacia, veio repudiar a eliminação desse crápula, que na verdade não deveria nem ter nascido. Então, senhoras e senhores, é Lula, com a sua diplomacia e o seu governo, colocando o Brasil do lado errado da história. Nós estamos falando de coisas grandes, nós estamos falando de feitos que chamam a atenção do mundo. Mas nós temos aqui dentro do nosso país, dentro do nosso Brasil, pessoas que são vítimas da bandidagem nas ruas, da violência. Essas pessoas que são vítimas são colocadas como criminosas. E os criminosos são tratados como vítimas. Quando eles falam que o bandido é vítima da sociedade, eles estão do lado do bandido. Porque vítima não é quem ataca. Vítima é quem é atacado. E quem ataca é o malfeitor. Os quais Lula e a sua diplomacia, o seu governo, tem uma forte identidade e sempre faz questão de ficar ao lado, juntinho. E é justamente por essa razão que quando o TSE declarou a vitória do Lula, o crime organizado nas periferias, nas favelas, comemoraram com rajadas de tiro para o ar. As cadeias quase que viraram. Os presos comemoraram a suposta vitória do Lula. E por quê? Comemoraram. Se sentiam identificados, supostamente, em tese, por um igual. Não estou dizendo que é. Em tese. Então a gente está vendo o Brasil na contramão da realidade. Nesse episódio aí da Venezuela precisa de socorro. E o Brasil, por ser um dos maiores países da América Latina, deveria usar o poder que tem de influência para o bem e não para o mal. Enquanto Argentina, Uruguai, Peru, Chile estão se alinhando aos Estados Unidos em repudiar
esse novo golpe de Nicolás Maduro? Lula prefere ficar do lado da Colômbia, repito, um narco-estado, e o México, também um narco-estado, em favor do Nicolás Maduro. Por que será? Por que esse risco em botar a carreira a prêmio, o bom nome do país na lama, comprometer a instabilidade do seu governo ao ponto de rachar a opinião entre até os seus apoiadores? Porque não é todo mundo que comunga com a ideia de Lula. Por que será? Por que será? Seria rabo preso? Seria rabo preso? Seria escravo de uma ideologia? O que a gente vê na Venezuela não é um governo. É um grupo de narcotraficantes que tomou o Estado de assalto. Se eu perguntar a você qual é o produto que comercializa na Venezuela, que mais comercializa, você vai responder petróleo. Não é. Se eu te perguntar qual é uma fonte de renda para o bando do Nicolás Maduro, você vai falar petróleo. Eu digo que não. O petróleo é importante, mas não é o mais. O mais é o pó. Aquele pó que se cheira, que altera o estado de consciência, que é vendido de forma ilegal, que é muito produzido na Colômbia e na Bolívia, o qual eu não posso falar o nome aqui, senão uma plataforma limita e derruba meu vídeo. Aquele pó que cheira, vocês sabem qual. Um barril de petróleo custa aí em torno de $100, $110, não sei, é nessa casa. Quanto custa 1 quilo de pó? É umas 30 vezes mais, infinitamente mais. Quando você vê Maduro, as Forças Armadas, a Suprema Corte, a classe política toda juntinha, não querendo entregar o mandato ao legítimo vencedor, que é Edmundo Gonzalez, eles não estão brigando pela política, eles estão brigando pelo poder. Eles querem o Estado e a estrutura do Estado para facilitar as suas atividades criminosas. O que se chama de Força Armada Bolivariana, que tem como comandante o Nicolás Maduro, de força militar regular não tem nada. Ali é um bando de narcotraficantes, talvez, salvo algumas raríssimas exceções. O bando de Nicolás Maduro, que um chama de regime, outro chama de governo, para mim é um quadrilhão, é a maior organização criminosa do planeta. É a única organização que tem um parlamento, é a única organização criminosa que tem uma Suprema Corte, é a única organização criminosa que tem as Forças Armadas munidas de tanque, fuzil, submarino, míssil, avião de combate de última geração. O negócio ali, o buraco é muito mais embaixo do que a política. A política é só um meio, o fim é o tráfico. O fim é o tráfico. E todo mundo sabe disso. Tanto é que o governo americano expediu um mandado de prisão para Nicolás Maduro. E um prêmio pela sua prisão ou informação segura que o leve até ele. 15 milhões de dólares. 2 sobrinhos próximos de Nicolás Maduro estão presos nos Estados Unidos porque foram pegos com uma grande quantidade de pó. Eles não estão preocupados com a estrutura do Estado, com saúde, com educação, com infraestrutura, se o povo vai comer, se o povo vai vestir, se o povo vai estudar. Não, eles querem a estrutura do Estado para ter a facilidade e o poder de escoar a sua produção, o pó. Hoje a organização criminosa chamada Forças Armadas Bolivariana, comandada por Nicolás Maduro, é a maior facção criminosa do planeta. Ninguém tem, nenhuma organização criminosa tem o que Maduro tem. Já disse, um exército, um parlamento, uma corte suprema, armas de guerra, tanques, mísseis antiaéreos, mísseis de curto alcance. Meu irmão,
A situação é esquisita. E o mais lamentável no meio a tudo isso, que a maioria esmagadora dos brasileiros sofreram um processo de emburrecimento. E esse emburrecimento foi orquestrado pela esquerda quando esteve no poder nas mais diversas ocasiões. E hoje, essa grande parcela dos brasileiros não consegue ver a gravidade da coisa. A real situação em que vive a Venezuela e a gravidade do apoio que o Lula está dando a esse cara. Para muitos brasileiros, isso é normal. Basta que a Bolsa Família caia na conta no final do mês e para os mais velhos, a aposentadoria esteja na conta. O resto que se lasque e se exploda. É uma parcela muito pequena que conseguiu entender a gravidade da coisa, a gravidade da escolha de Lula, de ficar do lado do mal, do lado de, eu não estou dizendo que ele é, mas ele está do lado de narcotraficantes, narcoterroristas, assassinos sanguinários e corruptos. Alguém vai negar? Minha amiga e meu amigo, não devemos perder as esperanças. Pedir a Deus para que dê sabedoria à comunidade internacional para tomar uma medida mais dura contra Nicolás Maduro. O povo da Venezuela, por si só, não tem a força necessária para tirar esse crápula do poder em tempo recorde. Haja vista que Hugo Chávez, o terrorista que deu início a esse regime sanguinário, uma das primeiras coisas que ele fez ao assumir o governo há mais de 20 anos atrás foi fazer uma campanha de desarmamento, em que a população tola e idiotizada, lá, tanto aqui, resolveu entregar as suas armas legítimas. E hoje está aí, com fome, fraca, empobrecida, desarmada, querendo lutar e não podendo. Que Deus desperte a comunidade internacional para salvar os nossos irmãos da Venezuela. Eles vão precisar.